Fechou. Tá ok, tá, Ludiana. Uhum. Perfeito. Então, com relação ao artigo 1, que ele é descritivo sobre o perfil sociodemográfico e laboral, é interessante dividir em 2 ou 3 tabelas, tá? Conforme as variáveis que estão lá. Então, a dupla vai ter que pensar como que eles vão dividir, né, nesse sentido. Por exemplo, se nós falarmos a questão de quantas horas você trabalha por semana, quanto tempo você atua, isso é tudo laboral. Então, assim, a gente pode juntar isso para virar uma tabela só. E o outro, demográfico, questão de estado civil, número de filhos, sexo, é, coisas desse tipo, a gente pode colocar em uma outra tabela. Por que eu falo isso? Para não ficar uma tabela muito grande, né? E até facilitar na hora da discussão. E aí, com relação à discussão, que essa eu acho uma parte bem interessante, quando a gente apresenta o resultado, na verdade, por exemplo, uma variável que ela tem, tipo, 3, 4 categorias, a gente deve focar só naquela que tem maior percentual, por exemplo, e não ficar falando das outras, porque fica uma coisa redundante. Então, só para a gente deixar a parte de resultados um pouco mais objetiva. E isso vale, na verdade, para os 2 outros artigos também. Então, é a mesma lógica, né? Então, para o primeiro artigo, ele vai ser uma descrição mesmo, com tabelas e a partir de frequências, né, relativas. Então, é bem tranquilo a questão da metodologia. A metodologia que o pessoal fez aí do trabalho da Lidiana, do Juliano, do Creso, é uma boa metodologia, porque não sei se vocês podem até compartilhar com os demais para usar algo parecido. Por que não tudo? Porque no caso desse artigo que eu já recebi, ele tem teste estatístico. E o deles já vão ficar esse teste estatístico aqui quadrado, né? Então, a minha orientação seria mais nesse sentido. A questão da introdução, eu acho que isso é conforme cada tema, né, que vai sendo desenvolvido, e a gente vai corrigindo e dando feedback, né? A parte de resultado é isso que eu queria chamar mais atenção, para a gente não ficar falando de todas as categorias da variável, né? E eu acho que é isso, para a gente estar agilizando melhor os trabalhos. Os outros artigos, você quer falar alguma coisa também, Thiago? Pois é, dos outros artigos, Você fez os análises estatísticas do 2 e do eu usei 3, tudo né? no Q quadrado. Por quê? Q quadrado é um teste estatístico mais simples, mais direto para variável categórica que a gente usa assim na estatística. Eu não usei, por exemplo, modelagem matemática, porque boa parte das variáveis deram não significativa, então a gente, para colocar no modelo, a gente teria uma restrição muito grande de variáveis, e aí não ficaria legal para a gente trabalhar nesse sentido, né? Algumas eu achei que daria a significância estatística para a gente jogar para um modelo mais complexo, mas não deu, né? Mas eu vi que, por exemplo, a questão se a pessoa convive ou não com depressão, isso foi uma coisa recorrente, né, para a questão, ou se eu usei o burnout ou se eu usei o SQR, né? O SQR eu coloquei para um grupo dividido, dicotomizado, que a gente colocou, eu coloquei assim, tem doença mental ou não tem. Então, eu peguei até de um artigo essa classificação. Eu não sei, Robson, se você já viu outro tipo de classificação para esse tipo de instrumento. Nunca vi. Que eu vi essa, ou tem ou não tem transtorno mental. E o Aham. burnout ficou como burnout é, leve, moderado e alto, né? Que é uma classificação que eu até usei em um artigo que eu publiquei, de uma autora, a Ebizui, que ela coloca essa classificação, né? Ela Aham. já tem publicação. Então, ficou mais nesse sentido. Então, esse artigo do SQR
ficou todas as variáveis cruzando com o SQR. Então, variável sociodemográfica, variável laboral. E o burnout, a mesma coisa. A classificação do burnout com relação a essas outras variáveis. Deixa eu perguntar. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Pode perguntar, Juliano. Eu só tive uma dúvida, até tirar com o professor Thiago aqui, que eu mandei no e-mail para ele. Se a gente vai usar todas aquelas variáveis lá da sociodemográficas. É uma dúvida que eu tenho, não sei se vai ser usada todas ou... Sim. A questão das variáveis pode usar todas aquelas que eu coloquei no arquivo para vocês, tá? Que elas já estão recodificadas, já estão diretas, né? Tem algumas que ficaram um pouquinho mais de categorias, que foi, por exemplo, a função da pessoa na APS, né? Lá na atenção primária. Então, ali não tinha como eu colocar menos, né? Então, aquela ali eu acho que seria mais a exceção para os 3 trabalhos, né? E o restante ficou bem, bem direto. Ou sim ou não, a idade, um ponto de corte para mais, um ponto de corte para menos. Então, pode usar todos. Então, a única coisa que eu falaria, recomendando novamente, é sobre aquela questão de fazer mais de uma tabela, né? Separando variável sociodemográfica de laboral. Então, seria mais nesse ponto aí. Eu até ia perguntar para você se ia colocar tudo numa tabela só, porque senão ia ficar muito grande, né? Talvez Não tem separar em como. mais tabelas. Tem que fazer essa diferença aí, que aí fica Beleza. melhor. Mais alguma dúvida, pessoal, que eu possa esclarecer? Tem alguém com a mão levantada. Ah, o Juliano aqui, já baixei aqui. Acho que eu baixei a mão dele. Pessoal, deixa eu perguntar. Só deixa eu confirmar aqui. A Lediana ficou. Eu tô falando o nome-chave da pessoa, primeiro nome do grupo, tá? Que eu lembro de cabeça. Ficou com os dados gerais, né, Lediana? Burnout, tá. Juliano ficou com os gerais, foi isso? Burnout. Ah, o Juliano tá com você, tá. Tá. Vocês 3 ficaram com burnout. Quem Os ficou dados com os dados gerais gerais? fui eu e o Matheus. Vocês ficaram com os gerais. Isso. Tá. E o SQR foi o Omar, o Joseph e o José Alfredo, foi isso? Correto. Como que tá aí? Vocês conseguiram avançar alguma coisa, meninos? Como que tá a situação aí? Só para eu ter uma noção de como que tá o andamento do trabalho de vocês. É porque eu já conversei com o pessoal dos outros 2 grupos. Sim, eu acho que não estão soltos aqui, então eu vou falar por eles. Certo? É que eu acho que o Omar não, desculpa, você é o Omar. O José Sim. Alfredo tá no Uruguai, né? Sim, agora tá viajando e o José Jonason, não sei. Mas enfim, a gente teve uma reunião organizando mais ou menos ali como que a gente ia proceder. Só que foi antes da tabela que o professor Thiago passou. Daí eu acho que a gente tem que se reunir de novo para ver bem essa questão de como vamos trabalhar com esses dados, entendeu? Porque foi mais tipo, vamos colocar aqui um pouco de contextualização das trabalhadoras sobre o SQR na introdução, daí a questão da metodologia também, mas agora com os dados acaba que temos que reformular algumas coisas. Certo. Vocês precisam de alguma ajuda, alguma coisa? Porque você é da ciência política, da serviço social. Qual que é o seu curso? Desculpa, Omar. Antropologia. Antropologia. O Joseph é ciência política e o Isso. Alfredo é do serviço social. E vocês não são muito dos números, né? Vocês são das Da palavras. estatística, exatamente. Daí vocês precisam de alguma ajuda, porque assim, né? Vocês não são muito quantitativos, né? Sim, exatamente. Mas qualquer coisa a gente vai comunicando, assim, qualquer dificuldade que surja. Tipo, Certo. assim, de primeiro, quando vi essa quantidade de dados, eu fiquei assustado. Mas eu acho que dá para trabalhar sim, é só ver certinho essas questões ali. Certo. Eu tinha fechado o microfone aqui. E os demais, como que tá? E o grupo da Luísa e do Matheus, tudo bem? Eu acho que vocês estão fazendo aí, né, Luísa?
Se tiver alguma dúvida, vocês chamam a gente aí também, tá? Na parte de análise dos dados e tal, né? E tentem mandar para nós aí, para mim, para o Thiago. Acho que a Ângela também pode ajudar um pouco depois, na hora de discutir os dados, né, Ângela, Larissa? Posso sim, Mas pode mandando também. pode chamar a gente aí no grupo para a gente ajudar, porque é uma fase mais intelectual. Essa é uma fase que vocês têm que sentar a bunda na cadeira e fazer, né? Enquanto a gente resolve essa questão da devolutiva junto com a Larissa, vai vir amanhã, né? Uma sinalização de como a gente poderia fazer. Vamos trabalhando nesses dados aí, nesse artigo, para tentar deixar o mais próximo possível de algo organizado até o final do ano, né? Robson, será que não seria interessante a gente, todo mundo compartilhar com o e-mail o e-mail do Pet mesmo? Eu acho que sim, poderia ser uma boa, porque daí todo mundo pode ter acesso ao trabalho, né? Sim. Do outro. Seria uma boa. Desculpa. Se vocês puderem, a Ângela colocou aí uma boa ideia, porque daí a gente vai acessando e vai retroalimentando, todo mundo vai contribuindo com o outro também, né? E aí eu tô pensando, eu vou olhar aqui no calendário, hoje é dia 5, né? Eu tinha pensado 15 dias, 15 dias seria dia 19. Só que dia 19 eu já vi que é véspera de feriado. Né? Semana que vem eu acho que é inviável, a gente marca, não tem por que marcar uma reunião na semana que vem. E a próxima quarta seria dia 19, que é véspera de feriado. Eu tenho um compromisso nesse dia 19. Né? Eu tenho uma reunião do mestrado, então eu não consigo participar. Fazer nada. Aí, o que Eu vocês também não acham? consigo dia 19. Eu acho que quem não tem coisas vai viajar, porque é o único feriado que existe, né? E se não for viajar, vai descansar, porque é o único feriado prolongado que tem esse semestre. Então, Bem assim, isso. tipo, se viaja no dia 19 para voltar dia 24, né? Não sei. No Rio é feriado também, né, Larissa, por esses dias, né? Sim, é sim. Acho que é 21, que é dia de São Sebastião, alguma coisa assim, que é um feriado que... É 21, né, que feriado, né, no Rio? Acho que é 21, isso. Aí fica 20, 21. Acho que é isso mesmo. Mas você não vai... não sei se você tá em viajar, tô falando aqui porque eu sei que você é carioca. Eu vou viajar. Você vai? Então não tem problema. Então, o que vocês acham da gente deixar pro dia 26? E daí, caso surja alguma coisa da secretaria, a gente marca antes para organizar uma devolutiva. O que vocês acham sobre isso? Por mim, tranquilo. Os demais, o que vocês pensam? A gente deixa pré-agendado para o dia 26, né? Que daí dá o tempo de vocês fazerem todas as atividades. Caso surja alguma coisa amanhã, a Larissa vai passar para nós, né? E daí ela passa para nós. Ah, não, querem fazer devolutiva, sei lá, dia 30. Dia 30, eu acho que é um final de semana, enfim. A gente vai ter que dar uma organizada antes. Daí a gente, na semana que vem, a gente já marca alguma coisa pra gente começar a pensar nessa devolutiva. Eu acho que não vai ser, né, Larissa? Vai ser uma coisa pro final do ano, né? Acredito que, inclusive, talvez início do ano que vem. Porque final do ano as equipes vão fazendo escala, vai ficando mais complicado. Enfim, vai ser. Eu tô calculando que vai ser pro início do ano mesmo, né? Isso, provavelmente. Não, tranquilo. E daí, então, vamos deixar pré-agendado pro dia 26? Pode ser, pessoal? E daí vocês compartilham, seguem a ideia da Luísa aí, que a ideia foi bem boa de compartilhar. Lediano, você que tá aí no computador, eu acho, faz um favor para mim, tira um print aí pra gente colocar no relatório também da reunião e manda depois no grupo, antes que a gente esqueça, né? E deixa pro dia 26, a mesma, daí a gente conversa e daí vocês vão atualizando a gente dos materiais. Eu, a Ângela, a Larissa, o Thiago, pra gente ir construindo, tentar construir alguma coisa até o final do ano. O que vocês acham? Uma boa, né? Então é isso, pessoal. Manda no grupo depois. Acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Então acho que é isso, pessoal. Não vou segurar muito vocês, não. Tá todo mundo cansado. Quarta-feira à noite era o horário que dava aí. E aí, nos vemos dia 26. Então, qualquer coisa a gente vai conversando antes no grupo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite.